Tranquilo? Amém. Queria que os irmãos abrissem Lucas capítulo 6, versículo 46 até o 49, que é a passagem que a gente tem usado para essa série de mensagens sobre os fundamentos, né, irmãos? Os fundamentos da nossa fé. Lucas 6, 46 a 49. Amém? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. 1 Coríntios 15, versículo 34. 1 Coríntios 15, versículo 34. Acordai para a justiça, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Vamos orar. Pai, eu te louvo e te bendigo nessa noite, Senhor. Obrigado pela tua bendita palavra. Ela está aberta para nós. Que agora o teu bendito Espírito Santo revele para nós, Senhor. Revele ela para nós, Senhor. O teu Espírito Santo habita em nós. Oh, te pedimos que o Senhor rasgue o véu do nosso entendimento. Oh, brilhe, pule as escrituras para o nosso coração. Oh, papai, gere mudança na nossa vida. Oh, que Ele possa vir nessa noite aqui e nos revelar mais das belezas do Senhor. Nós servimos a um Deus verdadeiro. Ele está vivo. Aleluia. Conduza essa reunião. Aqueça os corações. Amarre o valente. Nós amarramos ele, Pai. Em nome de Jesus. Falou sobre os alicerces da nossa fé. Tivemos duas mensagens sobre a introdução, né? E como o alicerce 0 foi sobre as Escrituras Sagradas. Amém? E hoje vamos começar o alicerce 1, o ser de Deus. Que alicerce! Só que esse alicerce, irmãos, eu vou dividir primeiro. A primeira parte vai ser a falta de conhecimento sobre o ser de Deus. Né? Que para a gente entrar nesse alicerce do ser de Deus, a gente tem que ver o que gera a falta de conhecimento do ser de Deus. O Deus a quem servimos. Amém? Essa passagem que a gente acabou de ler agora, Paulo falando para a igreja de Corinto, que eles estavam duvidando da ressurreição, que é um dos alicerces da nossa fé, ele falou: acordai para a justiça e não pequeis. Por quê? Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isso digo para a vergonha vossa. Então, se alguém ao nosso redor não tem conhecimento de Deus, nós estamos pecando. Agora, como, irmãos, a gente vai levar a pessoa a conhecer a Deus se nós não conhecemos a Ele? O Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Amém. Não é o Deus que inventaram por aí. É o Deus que quis se revelar nas Escrituras Sagradas. Amém? Nós temos uma comissão dada pelo Senhor. Pedro, o primeiro apóstolo, na sua epístola, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, irmãos, a mensagem vai ser gravada, então eu não vou esperar os irmãos abrir a Bíblia. Os irmãos conferem depois da mensagem gravada. Amém? A gente não perder tempo. E a fé vem pelo ouvir. Então, para não distrair, escutem. Amém? 1 Pedro 2,9, ela fala o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Para quê? Todo esse know-how que nós ganhamos, irmão, um barro velho que a gente era, virou nação santa, sacerdócio real.
povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as grandezas, os atributos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o Senhor! Essa é a nossa comissão. Mostrar para as pessoas quem é o Deus a quem servimos. Mas se a gente não conhece, meu, quais são os atributos dele, o caráter dele, como a gente vai mostrar para as pessoas, irmãos? Como iremos anunciar, como nós iremos anunciar, como nós iremos amar, como nós iremos obedecer àquele a quem não conhecemos. Eu estou lendo o livro do A.W. Tozer, um servo do Senhor, que já partiu. O nome do livro é O Conhecimento do Santo. Fala sobre os atributos de Deus. Eu puxei algumas frases dele aqui para ler para os irmãos. Cássio, deixa o microfone, tá ligado? Tá não. Tá vendo como é bom usar o elevador? Obrigado, diácono. Tozer falou no seu livro O Conhecimento do Santo. O primeiro passo de uma igreja em declínio consiste em abandonar sua opinião elevada sobre Deus. Quer ver uma igreja fazer assim? Ela perder o conhecimento de quem é Deus. Baixar o nível, sabe, de quem é Deus para ela. A igreja vai fazer assim, irmãos, ó. A igreja começa a fazer assim quando ela começa a conhecer quem é o Deus que ela serve. Amém? Outra frase que ele falou: a obrigação mais relevante da igreja hoje em dia é purificar e elevar o seu conceito de Deus, até que se torne novamente digno do Altíssimo e da própria igreja. Irmãos, o nosso conhecimento tem que ser digno do Altíssimo. Amém? Para os jovens aí, a Cristina, o Davizinho, lembra do Vingadores, aquele filme do Vingadores? Lembra quando o Luke, ele falou, eu sou um Deus, né? Aí o Hulk pegou ele pelas pernas e pá, 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 Deus fraco. Lembra isso? É até engraçado aquela cena. Irmãos, o Deus que é pregado por aí, o nosso Deus, é esse Deus fraco. As pessoas não conhecem o Deus todo-poderoso das Escrituras. Ele é esse Deus fraco aí, que eles falam o que querem, eles vivem como querem, é esse Luke que eles falam. Mas o nosso Deus não é esse Deus, irmãos. Não é mesmo. O nosso Deus, irmãos, é o Todo-Poderoso. O nosso Deus não é esse que estão pregando por aí, que ele precisa de mim, que ele está solitário. Ele precisa tanto de você, vem para Jesus. Irmãos, ele é autossuficiente. Antes de tudo ser ele criado, ele era Deus já. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus. Não é esse Deus que prega por aí como um serviçal do povo dele. Irmãos, ele é o nosso Senhor. Ele não é o nosso servo. Ele é Senhor. Entenderam? O Deus que estão pregando por aí é um Deus fraco. Não é o Deus das Escrituras. Que o Senhor nos guarde. Salmo 50, versículo 20. Olha o que fala aqui. Tu te sentas a falar contra o teu irmão, difamas o filho de tua mãe? Estas coisas têm feito e me calei. Pensavas que, na verdade, eu era como tu, mas eu te arguirei e tudo te porei à vista. Irmãos, o Deus fabricado na mente das pessoas pensa que é um moleque, é um parceiro deles. Aí Deus está falando, tu pensavas que, na verdade, que eu era como tu. Ele não é como nós, irmãos. Nós somos criatura e ele é o Criador. Vem cá, me dá um abraço, Deus, e não sei o quê, sem reverência nenhuma, irmãos. Olha os hinos que são cantados hoje pelo povo de Deus, sem referência nenhuma reverência. Pensava que eu era como tu. Não, irmãos, o nosso Deus é o Altíssimo, é o Criador de todas as coisas. Amém? Você viu como interfere bastante a gente conhecer que é o nosso Deus? Nosso louvor vai mudar, né? Oséias, capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade,
nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Olha para o seu redor, irmãos. Não há. Por que há tanto, o aflorado do pecado está tão grande? Porque as pessoas não têm temor. Por quê, irmãos? Por que o povo de Deus, que é fiel a Ele, ele não vive na prática do pecado? Porque ele tem temor de quem é Deus. Como é que eu busco o temor de Deus? Como é que eu começo a temer a Deus? Somente conhecendo quem Ele é. Quando a gente começa a conhecer quem é o Deus das Escrituras, a gente começa a ter, irmão, sabe o quê? Temor. Temor. E uma vida de temor é uma vida que não vive na prática do pecado. Pecamos, mas a gente não vive na prática do pecado. Porque aquele que é onisciente, ele sabe o que está fazendo no banheiro. Ele sabe o que está fazendo quando está sozinho. E quando a gente tem essa clareza, Amanda, de quem é o nosso Deus, a gente não vai viver na prática do pecado. Amém? Fabricam, irmãos, um Deus sem caráter. Porque eles pensam que eles são como... Eles pensam que Deus trata a gente como a gente trata o nosso filho, sem disciplina. Não, irmãos. Eles fazem uma diferença do Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento. Eles não conhecem Deus, irmãos. É o mesmo Deus. Só para vocês terem uma ideia. Assim, a gente foi criado vendo esses desenhos, esses filmes. A gente tem aquela ideia, né? Por exemplo, vocês sabem quem criou o inferno? E quem é que governa o inferno? A televisão, ela gera aquela imagem do diabo, aquela roupa vermelha, com chifre, com tridente, atormentando as pessoas. Isso fica na cabeça das pessoas. E elas ficam com temor do diabo. Irmãos, não foi o diabo que criou o inferno. E não vai ser ele que vai atormentar as pessoas que vão para o inferno. Não vai ser o diabo. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 9. Aleluia. Olha o seguinte. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos demônios? É isso que está escrito? Diante do diabo? Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Sabe quem vai estar lá? No lago de fogo? Sabe quem vai atormentar? Os santos anjos e a presença do Cordeiro. Aí criaram um negócio que não é o diabo que vai te atormentar no inferno, não, irmãos. É os santos anjos e a presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Ah, Caio, mas isso daí são os incrédulos que vão receber isso daí. Ah, é? Olha o capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmãos, aqueles que não receberam o Senhor Jesus, o falso profeta, a besta que segue o falso profeta e o diabo, eles vão estar no lago de fogo, sendo atormentados pelos santos anjos e pela presença do Cordeiro. Isso não quebra um ídolo aqui da tua cabeça? Não quebra aquilo que tu aprendeu ao longo de anos? Irmãos, nós não temos que temer o diabo, nós temos que temer a Deus. Amém. E o Senhor Jesus falou isso, irmãos. Olha o que ele falou em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, e que não podem matar a alma. Antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, a esse temais.
Quem é que pode perecer a pessoa, o corpo e a alma dela no inferno? Quem? Deus. É a esse que você tem que temer. Oh, glória a Deus! Então aquele diabinho ali, chifrudo, irmãos, ele que vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Quebra isso da tua mente. Vocês veem a noção que a mídia cria na cabeça das pessoas? Elas possam temer ao diabo. Irmãos, não temam ele, temam a Deus. Amém? Amém. Vê como ele não brinca, né? Está tudo preparado e está escrito, João já viu. Irmãos, João já viu. Vai acontecer. Então, o nosso Deus não é brincadeira. Não é brincadeira. Vamos ver o que ocorre quando a gente vira as costas para ele e para a sua palavra. Jeremias capítulo 2, versículo 11. Ele falando sobre o povo dele. Acaso trocou alguma nação os seus deuses? Que contudo não são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Por quê? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram uma maldade. Isso é uma maldade, irmãos. Nós que somos povo dele, que ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino dele, o povo dele. Primeira maldade, deixar ele. Ele, que é o manancial das águas vivas. E cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Aí vai falar, acaso é Israel um servo? E ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? As pessoas pensam que virar as costas para Deus não tem consequência. Tem. A gente vai ver daqui a pouco. Aquilo que eu me plantar, semear, ele vai colher, né? Aí ele fala, os leões novos rugiram sobre ele, e levantaram a sua voz, e fizeram da terra dele uma desolação. As suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Mênfis e de Tapanes te quebraram do alto da cabeça. Porventura, não trouxesse isso sobre ti mesmo? Quem que trouxe os inimigos sobre Israel? Foi você mesmo. Não foi você que trouxe isso sobre você? Deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guiava pelo caminho? A minha vida está, meu irmão, está um buraco após outro buraco, não sei o quê, e o inimigo atacando, o cara só vive na peia. Meu irmão, bota a barba de molho e vai ver onde tu caiu, aonde foi que tu abandonou o Senhor. O 18. Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito? 19. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê. Irmãos, sabe e vê que má e amarga coisa é o teres deixado o Senhor teu Deus. Pensa no negócio que é amargo e é mau, irmãos. É deixar o Senhor nosso Deus. E não somente isso, Nonata, e não haver em ti temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. O que é isso aqui, irmãos? Deixar o Senhor, não somente isso, não, mas eu sigo o Senhor, mas você tem temor? Porque a sua vida vai dizer se você tem temor dele ou não, irmãos. E aquele que sonda a mente e corações aí, que não dorme, ele está vendo tudo o que você está fazendo. Eu não vejo nenhum glória a Deus. Amém? Irmãos, a medida que a gente se afasta do Senhor, é a medida que a gente vai perdendo o temor dele. Você já prestou atenção nisso? O cara se afasta dos irmãos, se afasta das reuniões, começa a viver a vida dele. Cauteriza, irmão, a consciência. Cauteriza e começa a viver para si. Manda aí aqui. O Espírito está queimando aqui, irmão. Ó. Nós caímos nos buracos que nós mesmos cavamos, irmãos. É nós caímos nos buracos que nós mesmos cavamos.
Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Quando não há isso, olha o que é na terra, Davi. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, a violência, os homicídios sobre homicídios. Por que tudo isso? Porque falta temor de Deus. Não tem temor porque não tem conhecimento de Deus. Por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Agora, isso aqui é para os pais e para os irmãos que servem, né? A peia é para vocês agora. Por isso tu tropeçarás de dia, e o profeta contigo de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de você, de teus filhos. Olha aí, irmãos. O que é isso aqui? Isso aqui é um alerta para os pais. Os pais que hoje renegarem o conhecimento do Senhor, vocês vão ver nos filhos de vocês a consequência. Os pais que rejeitarem o conhecimento de Deus, viverem sem temor de Deus, sabe onde que vocês vão ver a consequência? Na próxima geração. Vive aí, garotão, a tua vida como tu quer, mas depois não venha chorar como Esaú arrependido. Não vai ter jeito, irmãos. A responsabilidade de sacerdote é dos pais, de conduzir os filhos dele ao Senhor, de imputar, sabe, colocar a palavra neles. Como que o filho vai ter temor de Deus se o pai não quer nem saber, e a mãe não quer nem saber do Senhor, não tem temor? Como, irmãos? Dura essa palavra, mas é verdadeira, irmãos. Isso daqui é amor do Senhor para conosco. Amém? Em Provérbios fala assim, ó, Provérbios 29, 18. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O irmão Romeu que sempre fala isso, né? Onde não há profecia, o povo se corrompe. É como se fosse aquela mulher que está cheia de bob, e tira os bob tudo desengrenhado ali, sabe? Cabelo tudo doido. É assim o povo, onde não há profecia, onde não tem palavra. O povo se corrompe, irmãos. Olha aí, irmãos, olha aí, olha o teu redor. Está tudo desenfreado. As pessoas pensam que quando elas descumprem os princípios de Deus, não vai ter consequência. Irmãos, os princípios de Deus foram colocados, foi para a nossa segurança, para nós sermos abençoados. Lembra as mensagens primeiras? Os que estão debaixo da bênção, os que estão debaixo de juízo. É povo de Deus? É. Mas se não está cumprindo os princípios de Deus, vai debaixo de juízo de Deus. Irmãos, acordemos enquanto há tempo. Enquanto há tempo, irmãos. Amém? Amém. Na época dos juízes, né? Foram 300 anos de escuridão, irmãos. Aquele povo tinha esquecido já daquilo que de Deus e das obras de Deus. Eles tinham esquecido já. Aquela geração não conhecia mais. Eles não tinham a identidade do povo de Deus. Eles adoravam Yahvé e mais o Balaim, Astarote e outras coisas. Eles eram misturados, irmãos. Não é o que nós vemos hoje? Eu quero Jesus, um pouquinho de Jesus, mas um pouquinho também disso daqui. Um pouquinho de Jesus e um pouquinho de Baal. Né? Que legal, né? Reza por 2 santos aí. Eu vou pegar só uma... Juízes é recheado disso daí. Mas eu quero pegar só uma passagem para vocês verem o que pode, até que nível pode chegar um povo de Deus sem Deus. Né? Juízes 17, versículo 1.
Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Olha esse cidadão aqui, povo de Deus. Ele disse para sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldição. Isso é povo de Deus. Acerca dos quais também me falaste, eis que esse dinheiro estava comigo. Ele roubou a mãe dele. Eu tomei. Então disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho ladrão, né? Bendito seja o Senhor, meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém ela disse: da minha mão dedico solenemente esse dinheiro ao Senhor, a favor de meu filho, para fazer uma imagem esculpida e uma de fundição, de sorte que agora eu te tornarei a dar. Olha essa figura, irmãos. Quando ele restituiu o dinheiro à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata e as deu a ourives. Ele fez uma imagem esculpida e uma de fundição, as quais ficaram em casa de Mica. Ora, tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um efode e terafins, e consagrou um de seus filhos, que lhe serviu de sacerdote. Lembra, só podia ser a tribo de Levi. Naqueles dias, olha isso aqui, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Não havia rei, não havia governo, irmãos. Rapaz, eu vou fazer do meu jeito aqui. Não tem governo, não tem temor, faz as coisas do jeito dele. E não está parecido com hoje não, irmãos? Hoje em dia ninguém respeita mais o governo. Não está parecendo com hoje? As pessoas criam um Deus como melhor lhe convém, e como melhor esse Deus serve. Qual é o Deus que dá mais? Serve da sua maneira, por isso que só tem confusão. Hoje tem igreja, irmãos, eu vou falar agora só de povo de Deus, tá? Esquece os incrédulos. Vamos falar só do povo de Deus. Hoje tem igreja, Henrique, para todos os gostos. E agora chegar ali no comida daquilo, né? Escolhe o que quer aqui, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Hoje tem igreja, Mila, para todos os gostos. Tem aquela igreja, né? Onde tem o pregador coach gospel. É aquele que vai massageando o teu ego. Que fala bem assim no teu ouvidinho. Sabe aquela coceira no ouvido que é gostosa? Ei, lindão de Jesus, tu é o centro do coração de Deus. Nossa, eu sou o centro do coração de Deus? É isso mesmo. É o pregador coach gospel, né? Tem o pastor Anderson Silva, né, que ele bate forte e fala: esses são os pregadores, ursinhos carinhosos. Quem lembra dos ursinhos carinhosos? Lembra que saia o arco-íris assim, ó, a magia do peito dele? Esses são os pregadores, irmão, de hoje. Os pregadores coach gospel. Rapaz, esse irmão fala, rapaz, é tão gostoso de ouvir, rapaz. Coceira no ouvido. Pega um cotonete e bota assim, ó. Gostoso, rapaz. Essa pregação, que só fala aquilo que tu quer ouvir, que massageia o teu ego. Tu vai para casa flutuando. Mas segunda-feira, vida endiabrada de novo. Não há transformação. Onde não há confronto de pecado, não tem confrontação, não tem transformação. Amém? Tem outro tipo de igreja, né? É a igreja que é para você ficar rico. É proibido ficar rico? Não, irmãos. É uma bênção ficar rico. Só que ficar rico só para você. Você é o centro. Tudo para você. Existe esse tipo de igreja hoje também. Mas existe o outro extremo. A igreja dos miseráveis. Rapaz, só é espiritual quem é miserável. Tem que estar pobre. Tem que estar, não pode sofrer nada desse mundo aí. Tudo é o cosmo. É o outro extremo, irmãos. É outro extremo. E existe aquelas igrejas que parecem centro espírita. Eu vim do mundão, né? Eu sei como é que é.
Tu vai no final de semana ali no centro espírita, aí tu toma um passe. Ouviram falar disso? É o que acontece, irmão, hoje em dia. A pessoa vive a vida dela a semana inteira endiabrada, aí chega no final de semana, me abençoa aqui, pastor. Aí o pastor abençoa e expulsa o demônio. Aí passa a semana toda endiabrada, aí vem mais 7 demônios, né, gente? Ela fica nesse ciclo aí, irmão. A igreja é centro espírita. Por quê, irmãos? Porque eles deixaram de conhecer o Senhor, deixaram de temer ao Senhor. Pegam o Senhor e mais alguma coisa. E a lista continua grande, mas vamos parar por aí. Acho que essas são as principais, né? Tem para todos os gostos. Que a gente possa escolher uma igreja, irmãos, perto da Bíblia. Que a pessoa que fale te confronte. Que não fale o que você quer ouvir, mas fale o que você precisa ouvir para se arrepender e para se crescer no caminho do Senhor. Amém? Amém? Igreja é boa, irmãos, aquela que você escuta a palavra no domingo, há poder de Deus, há conhecimento e há poder de Deus e há transformação na vida da pessoa. Amém? Em Oséias 6,6 o Senhor fala: pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Irmãos, se você, preste atenção no que eu vou falar agora, se você não conhece a quem você está adorando, na verdade, irmãos, você não está adorando ao Deus das Escrituras. Não importa o quanto bem intencionado você seja, bem intencionado, mas se você não conhece, não é o Deus que você está adorando, irmãos. Lembra a mulher samaritana? Quer a mulher mais bem intencionada que ela? Nossa, sabia tudo. Eu sei que vai vir o Messias. Eu sei que tem que adorar. Olha, a gente adora no monte, vocês adoram no templo. Aí o Senhor falou bem assim para ela. E que o Senhor possa falar assim conosco hoje, irmãos. Vós adorais o que não conheceis. Será que vai se encaixar em nós essa frase, Mila? Você adora quem você conhece? Quer dizer, você conhece quem você adora, Mila? Essa pergunta do Senhor tem que falar, peraí, essa pessoa que eu estou servindo, adorando, eu conheço ela de verdade? Porque quando conhece, irmãos, a gente vê na vida da mulher samaritana, o que aconteceu quando ela conheceu de verdade o Senhor? Ela deixou o canteiro dela, foi para a cidade e pregou ao Senhor. E teve um avivamento ali, irmãos. A pessoa foi buscar o Senhor. Então, se nós temos conhecido aquele que a gente adora, está havendo transformação, irmãos. Entenderam? À medida que você contempla o Senhor, você é transformado de glória em glória, em glória, em glória, em glória, irmãos. Você é aquilo que você adora. Se você está vivendo uma vida endiabrada, você está adorando, é o diabo, irmãos. Amém? Mais uma frase de Tozer. Creio que raramente há um erro em doutrina ou em falha na aplicação da ética cristã que não possam ser atribuídos, em última análise, aos pensamentos imperfeitos e ignorantes a respeito de Deus. Resumindo aqui, todos os desvios da igreja, do povo de Deus, sabe onde é que está a fonte, a raiz? De um conhecimento errado sobre Deus. De um conhecimento errado sobre Deus. A questão de servir a Deus sem conhecer a Ele, tem uma passagem no Antigo Testamento que pegaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era para ser colocada nos ombros dos levitas. Aí pegaram, como não conhecia Deus, colocaram em cima de boi. Aí a arca, o boi lá, a arca caiu, Uzá colocou a mão na arca. Ele queria ajudar Deus. Colocou a mão na arca. Foi fulminado. Você querer servir a Deus sem saber como é que Ele gosta de ser servido. Irmã Marcelene, eu quero te ajudar, Marcelene. Tá bom, cara, muito bom. Mas, Marcelene, do meu jeito, tá?
Eu não quero ajudar a Marcelene. Uma aplicação bem baixa, né? Sim, em relação ao nosso Deus. Eu não quero ajudar a Marcelene. Ela está tomando conta de um serviço. Eu quero me propor a servir assim, aqui com a Marcelene. Como é que eu vou fazer, irmãos? É do meu jeito? É como ela quer. Assim é com o nosso Deus, irmãos. Assim é com o nosso Deus. Tem uma passagem em Hebreus, capítulo 12. Essa eu quero que vocês abram. Eu quero que fique gravado. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Enquanto eu bebo minha água aqui. Hebreus 12, 28. Porque é uma pergunta, né? É uma pergunta, Amanda. Como que eu tenho que servir ou adorar a Deus? É uma pergunta. Como? O escritor da carta aos Hebreus vai falar. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O Senhor, aqueles que servem Ele, recebem graça da parte dEle. Você tem que reter essa graça. Ela não tem que se tornar vã. Você retém a graça. Somente isso, César? Não. A gente tem que servir a Deus de modo agradável. Agradável para quem? Cara pálida. A você? Como você acha? Como você quer? Agradável? O que é melhor para você? Não. Sirvamos de modo agradável a Ele. Somente isso? Com reverência. Tu não está servindo o teu parceiro, não. Tu está servindo ao Deus Todo-Poderoso. E com santo temor. Só tem temor quem conhece a Deus. Por que tudo isso? Por quê? Porque Ele é o sim carinhoso? Explica no versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não é o sim carinhoso, irmão. Henrique, como é que eu vou servir a Ele assim, irmãos? Tem que tremer nas bases. Para quem eu estou servindo? Ele é fogo consumidor. Não é de qualquer maneira. Eu tenho que me consagrar. Por quê? Porque Ele é fogo consumidor. Uai, eu pensava que era só a antiga aliança. Não, irmão. Nova aliança também. Ele é fogo consumidor. Antes, hoje, agora e sempre. Amém? À medida que a gente vai conhecendo Ele, Nonata, o nosso serviço e a nossa adoração vai ficando cada vez mais de forma como Ele agrada a Ele. Entendeu? A forma como a gente tem louvado ao Senhor e servido a Ele mostra o nível de conhecimento que a gente tem dEle. O nível de temor que a gente tem dEle. Aí passa a mudar, né? Eu servia antes para me agradar, fazia o que eu gostava. Aí, à medida que eu vou conhecendo o Senhor, eu passo, não é o que me agrada, é como agrada a Ele. Eu vou para a reunião, rapaz, esse irmão falou hoje, não senti nada, não senti um arrupio. Nossa, eu não toquei no Senhor hoje, sabe? O louvor estava tão ruim. Meu irmão, quem tem que ser agradado é Deus, não é você. O culto é para Ele, não é para você. Entenderam, irmãos? Começa a mudar a nossa mente. A gente começa a entender quem é o Deus a quem servimos. Amém? Amém. O nosso Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus, irmãos. Para os incrédulos, a porta da graça está aberta. Ele foi morto para salvar eles mesmos. Entendeu? Mas Ele não é somente o Cordeiro de Deus. Ele também é o leão da tribo de Judá. Entendeu? A porta está aberta para todos. A porta da graça está aberta para todos. Mas depois que você vem para a graça, ai de mim. Ai de mim. Porque o meu Deus é um fogo consumidor. Amém? Amém. Para mim, a passagem sobre pregação do Evangelho, mais resumida e mais bem, assim que dá para a gente entender o que é o Evangelho, é Isaías capítulo 6. Abram aí.
Abre Isaías capítulo 6. Como é que é a sequência correta da nossa experiência com Deus? Até o capítulo 6, Louro, Isaías fala bem assim, ó, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ele nunca tinha visto o Senhor. Nunca tinha visto o Senhor. Aí aconteceu algo na vida de Isaías, Davi. Aconteceu algo. No ano em que morreu o rei Uzias, é para ficar bem gravado. No ano em que morreu o rei Uzias, o que aconteceu, irmãos? Eu vi. Irmãos, a pessoa, vem cá, qual é a tua experiência com o Senhor? Ah, pô, não é cristão e estou aqui. Não, qual foi a tua experiência com o Senhor? Tu nunca teve uma experiência com o Senhor? Não. Para ficar bem, ele botou até o ano. Olha, meu irmão, no ano que eu vi o Senhor, foi no ano da morte do rei Uzias. Fica gravado, irmão, na tua mente, o ano que tu viu o Senhor. Rapaz, eu estava em tal lugar, aconteceu daquela forma, a palavra veio, o irmão veio. Tem várias experiências, mas aquilo te toca. Não é qualquer coisa. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Aleluia! Quem Deus é? Ele é santo. A pessoa dele e as suas obras, toda a terra está cheia da sua glória. Quem é a pessoa de Deus para você? Você conhece as obras de Deus? E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Até o capítulo 6, ai de você, ai de você, ai de você. Quando a pessoa vê o Senhor, a beleza dele, a santidade dele, ai de mim. Essa palavra aqui, pois estou perdido, é como se fosse estou sendo desintegrado. Por quê? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a pregação do Evangelho. É você proclamar para a pessoa quem é Deus. Ela tem que tocar em quem é Deus. O Deus que não é só amor, o Deus que é justiça, o Deus que é santidade, o Deus que é fogo consumidor. Quando a pessoa toca nisso, ela fala: ai de mim, olha quem eu sou um pecador, e o meu redor, minha família, são tudo pecador, ai de mim. Aí sabe o que acontece isso, irmão? Cria um espaço gigantesco entre nós e Deus. Aí sabe o que acontece? É apresentado o Cordeiro. O Cordeiro é que é essa ponte que nos liga a Deus. O Cordeiro de Deus é a verdadeira ponte, é o verdadeiro pontífice, não é o Papa. O pontífice é Cristo. Ele que é a ponte que nos liga a esse pecador que está sendo desintegrado ao Deus 3 vezes santo. Amém. Aleluia! Amém. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com tenaz, e com a brasa tocou minha boca. Se você viu o Senhor, irmãos, o seu modo de falar muda. Amém. A brasa viva tocou a sua boca. Aleluia. Você não fala palavras torpes. Se a brasa viva tocou na tua boca, não. Você muda a sua maneira de falar, sua maneira de viver. Essa oração do pecador que as pessoas, vai, faz o apelo. E não acontece nada, irmãos. Como se Deus estivesse precisando da pessoa. Não, irmãos. Ela é que precisa de Deus. E com a brasa tocou-me na boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia:
a quem enviarei? Quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora sim, para servir ao Senhor, tem que conhecer quem é o Senhor. Entendeu? Tem que haver essa mudança de vida. Aí você vai começar a entender qual é a necessidade do Senhor. Você não vai fazer aquilo que você quer, irmãos. Você vai fazer como Ana. A oração de Ana foi respondida porque ela tocou na necessidade de Deus naquela época. Deus não tinha profeta, então ela falou, eu tenho uma necessidade que não tenho um filho, então o que eu vou fazer? O filho que o Senhor me der, eu vou te dar para ser profeta. Ela tocou no coração do Senhor. Aí o Senhor respondeu a oração dela e depois deu um monte de filho para ela. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o teu nome. Segunda Reis, capítulo 17, versículo 13. Você vai entender, quando a gente não está adorando a Deus, que a gente conhece, quem a gente vai estar adorando. Todavia, o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo, voltai de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. O Senhor envia a palavra? Envia, irmão, o povo dele. Só que a maioria, irmãos, do povo de Deus, mata os profetas de Deus. Não querem saber de profeta. Não querem saber, irmãos. Prefere os pregadores coach gospel. Eles, porém, não deram ouvidos. Antes, endureceram a cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos, o seu pacto que fizera com os pais deles, como também as advertências que lhes fizera. Entenderam? Rejeitaram a palavra, rejeitaram o Senhor. Agora, o que vai acontecer com esse povo? Seguiram os ídolos e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixando os mandamentos do Senhor, seu Deus, fizeram para si 2 bezerros de fundição e ainda uma Aserá, adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos, suas filhas, e deram-se adivinhações, encantamentos, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Então, irmãos, essa aqui é a sequência quando a gente rejeita o Senhor. Se a gente está rejeitando o Senhor, nosso Deus, a gente está seguindo alguém, irmãos. A gente está seguindo um ídolo. E a consequência de quando a gente está seguindo o ídolo, Mila, sabe o que é? A gente começa a imitar as nações. Modo de falar, modo de vestir, costumes. A gente fica igualzinho o povo do mundo. Porque a gente tem adorado, não a Deus, mas o Deus deles. A gente passa a ficar igualzinho. Modo de falar, modo de vestir. Não tem nada a ver, não. Esse cara quer ser cristão, quer ser o santão. Mas, irmão, santo significa separado. É diferente. O crente, antigamente, a pessoa, esse é crente. O modo que ele vestia, o modo que ele falava, testemunho. Hoje em dia é crente. O dono da loja passa até longe. Por favor, não compra aqui não, para dar calote. E aí, irmãos? Tá legal? Falei muito sobre a igreja, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre os 2 tipos de ateísmo, né? Lembra, a gente está falando sobre a falta de conhecimento de Deus. O cara que é ateu é o cara que não crê em Deus, né? Calvino, um reformador, ele dizia que dentro da mente humana, quando o homem foi criado, ele foi criado com 2 coisas: o sêmen religioso e o senso do divino. Todo ser humano tem isso na mente dele. O senso da religião e o senso do divino. Está no ser humano isso, irmãos. Vocês já viram macaco adorar macaco? Cavalo adorar macaco? Agora, homem não. Homem sempre está adorando alguma coisa.
Se não está adorando, ele está rejeitando com todas as forças dele, porque tem um carimbo de Deus dentro do homem. É a semente, essa faísca de Deus. Por quê, irmãos? Porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Mesmo que o pecado destroçou tudo, mas tem algo ali dentro dele que faz ele buscar, adorar algo. Entenderam? Entenderam? Lembra, irmãos? Aí eu comecei a entender Romanos capítulo 7, né? Porque dentro, Paulo fala bem assim, ó, Romanos 7, 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. No homem interior do homem, irmãos, ele tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, essa guerra, no fundo, ele quer fazer o bem, mas o pecado vence. A pessoa que não foi ainda liberta, o pecado é o senhor dela. Ela quer fazer o bem, mas você é escrava. Você faz aquilo que eu quero fazer, o pecado. Mas a partir do momento que você foi salva, você não é mais escrava do pecado. Então, beleza. Salmo 14, versículo 1, fala bem assim, ó, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica a abominação, já não há quem faça o bem. Então o ateu, o que é o ateu, irmãos? Ele sabe que tem Deus, mas ele nega com todas as suas forças isso daí. Nega. Diz o sensato no seu coração, não há Deus. Irmãos, ele faz isso com todas as forças dele. Só que, tem dois tipos de... É o ateu teórico e o ateu prático. A gente vai entender o que é agora. O ateu teórico e o ateu prático. Em Romanos 1,18 fala bem assim, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que se pode conhecer... O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, tem algo dentro deles que fala, a criação fala que está um Deus. Tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, os integrou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Lembra que ele fala? Eles detêm a verdade em troca da justiça. Eles substituem, irmão, a verdade pela injustiça. Suprime a verdade o máximo que eles podem em troca da injustiça. E, na verdade, irmãos, o ateu que está me escutando aí em casa é um grande tolo, porque até o diabo crê em Deus. E não somente crê, treme diante de Deus. Então, você, ateu, você é um tolo, né? Vamos falar rapidinho sobre o tipo de ateu, né? O ateu teórico e o ateu prático.
Essa palavra ateu só aparece uma vez na Nova Aliança. Efésios capítulo 2, versículo 12. Olha aqui, 12. Capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa palavra sem Deus é ateus. O ateu vem daqui. O que é o ateu, Marcelo? Sem Deus. É o sem Deus. E existe o sem Deus teórico, que é aquele cara que é o mais intelectual, né? É o teórico. É aquele que fala, né? Salmo 10, versículo 4. O perverso na sua soberba não investiga, que não a Deus são todas as suas cogitações. O ateu teórico é isso, né? É aquele, sabe, intelectual. Mas por que ele gasta tanto tempo tentando provar que Deus não existe? Se na cabeça dele não existe Deus, por que ele fica tentando provar que Deus não existe? E quais são as consequências, irmãos, do ateu teórico? Libertinagem, que a gente olha por aí. Lembra? Romanos não fala isso? Homem com homem, mulher com mulher, toda essa perversidade aí, irmãos, é porque eles rejeitaram Deus nos seus corações. Essa é a consequência do ateu teórico. Agora o ateu prático é o seguinte, eu queria gastar um tempinho aqui. Quanto tempo tem, Paulo? Está tranquilo, tem mais 2 horas aí. O ateu prático é o seguinte, irmãos. O ateu prático é aquele que, com a boca, ele confessa a Deus, mas os seus atos falam totalmente diferente daquilo que ele confessa. Esse é o ateu prático, Marcelo. Como diria o ditado popular, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse é o ateu prático. Na boca ele fala que crê em Deus, mas os atos dele falam totalmente o oposto disso. Na verdade, você é um ateu prático. Olha Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. O cara fala que crê em Deus, mas a vida dele é um diabo. Ele fala que crê em Deus, mas a vida dele fala totalmente ao contrário que ele crê em Deus. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Eu quero gastar um tempo nisso aqui. Eu acho que o tempo que a gente tem agora, vamos falar só sobre isso aqui. Os atos, irmãos, falam muito mais do que palavras. Muito mais do que palavras. O Senhor, ele falou, né? Vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Só que ele tirou isso, irmãos, de Isaías 29. Abram Isaías 29, versículo 9. Isaías 29, versículo 9. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono. E fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendeu a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te que ele responde, não posso, porque está selado. Dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, ele responde, não sei ler. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor
para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Eles honram, Sara, Deus com a boca, mas na vida deles oculta, eles desonram a Deus. Eles ficam falando: ninguém está vendo. A minha máscara na reunião está aqui, ó. Mas segunda-feira eu viro o diabo. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Sabe o que o Senhor fala? Que perversidade a vossa. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Agora vamos, quando o Senhor Jesus aplica essa passagem. Mateus 15, versículo 1. 15, vocês vão entender agora, irmãos. Olha isso aqui. Isso aqui é sério demais. Tem muito homem e mulher que se diz que é crente, mas não é crente não. Presta atenção. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, perguntaram: por que transgride teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu: por que transgredi vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizei: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, vocês são uns atores de teatro, com as suas máscaras, vocês são hipócritas. Bem profetizou Isaías, acabamos de ler, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, irmãos, que dureza! É você passar a vida inteira pensando com a sua máscara e chegar naquele dia: foi tudo em vão, eu não conheço você. Oh, irmão, meu Deus, o Senhor toque no coração, o Senhor toque nessa noite no coração de todos nós, irmãos, de você que está vindo em casa. Olhe, vai diante de Deus, ainda há tempo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo, olha isso aqui agora, irmãos, e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Senhor Jesus, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Sabe o que se escandaliza com a palavra de Deus? Quem não é de Deus. Nossa, o irmão Cássio, domingo, nossa, que palavra, eu fiquei todo machucado. Não vou mais reunir, não. Sabe o que se escandaliza com a palavra de Deus? Quem não é de Deus. Aí o Senhor fala bem assim, ó, ele, porém, respondeu: vocês querem saber? Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Irmão, eles não eram povo de Deus, não. Tem muita gente falando que é crente, mas não nasceu de novo, não foi plantado pelo Pai. O Senhor está falando: eu vou arrancar eles, porque toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Aquele que se escandaliza com a palavra de Deus não é de Deus.
Deixa eles. São cegos. Guia de cego. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Sabe quem é que gosta de lobo? Bode. Rapaz, bode se amarra em falso profeta. Se amarra, mano. Porque fala aquilo que ele quer ouvir. Bode gosta. Porque não nasce. Ovelha. O Senhor falou, as ovelhas, elas ouvem minha voz. Elas não ouvem a voz do estranho. Elas não se escandalizam com a palavra de Deus. Elas dão glória a Deus. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Mas isso daqui deixa para depois. Então, irmãos, se você é um ateu prático, o que é o ateu prático? Honra com os lábios, mas a vida dele fala totalmente ao contrário. Se você é um ateu prático, ainda há esperança para você. De você, como Isaías teve um encontro com o Senhor, de verdade, ver o Senhor, nascer de novo, ser perdoado, receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ter a vida transformada. Imagina, irmão, mas eu ofertei para Deus, eu curei demônio, eu profetizei. Aí chegar naquele dia, eu não te conheço, eu não te plantei. Vai ser doído demais, olha, irmãos, doído demais. Mas hoje ainda há esperança. Por isso que o Senhor falou, Marcelene, olha, vocês chamou os 12 e deu a missão para eles. Olha, vão e preguem o evangelho, falando que o povo se arrependa, porque é chegado o reino de Deus. Curem, possam expelir demônios. Mas a seara é grande, então chama mais 70. Chamou mais 70 e deu a mesma ordem: prega o evangelho, cura, expulsa demônio. Aí, quando morreu, ressuscitou. Olha, lembra daquela missão que eu passei para vocês? Espera aí, até que do alto seja revestido de poder. E no Pentecoste eles foram cheios do Espírito Santo. Agora vão e preguem o evangelho. Cure as pessoas. Expulse os demônios. Ore e ponham as mãos que recebam o Espírito Santo. Ainda há tempo, irmãos. Se você, eu falando agora, e você, nossa, é verdade, eu não conheço Deus. Não, a minha vida é totalmente contra aquilo que o irmão está falando. Acaba a reunião, vem aqui comigo, irmão, vamos orar por você. A gente vai pegar o evangelho para você. Ainda há tempo. Lembra que ele fala? Não é o que entra no homem que contamina, é o que sai. Irmão, o sangue todo é bombeado pelo coração. O sangue na palavra é vida. Se você ainda não nasceu de novo, você tem um coração de pedra, contaminado. O sangue passa pelo coração de pedra, contaminado, irmãos. A sua vida é contaminada. Agora, se você nasceu de novo, você tem um coração novo. O sangue que bombear no seu coração vai sair novo. A vida vai ser nova. Oh, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não existe, irmãos, uma palavra mágica para mudar a sua vida. Você quer mudar a sua vida? Minha vida está tudo errado aqui. A partir de hoje eu vou começar a semear diferente. Para lá na frente eu colher diferente. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, irmãos, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Amém? Então, finalizando. Apocalipse 15, versículo 2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta
e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não temerá, Senhor? E quem não glorificará o teu nome? É uma pergunta aí. Quem? Os vencedores da besta, eles ficam assim: quem não temerá? Sabe por que eles têm essa reação, Glauco? Porque eles conhecem Deus. Como pode a pessoa não temer Deus? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ele derramando as taças da ira, e os anjos e todos: glória, Senhor. O Senhor fez justiça. A ideia de Deus que tem por aí é totalmente diferente, irmãos. O nosso Deus é o cordeiro e o leão. Aleluia! Mas, só mais três passagens. Oséias 6:1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e atará. Depois de 2 dias nos ressuscitará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda, irmãos, é como a alva, é certa. A alva não vem sempre? Assim como ela vem todo dia, ele vai vir, é certo. Ele vai vir sobre nós como a chuva, irmãos, como a chuva serôdia que rega a terra. Em Daniel 11:32, o povo que conhece o Senhor, seu Deus, se torna forte e ativo. Sabe por que tem um povo de Deus fraco? Porque não conhece Deus e as obras de Deus, Marcelene. Por que será que a gente não sai por aí pregando o evangelho, curando as pessoas, expulsando demônios, impondo as mãos e o Espírito Santo descendo? Porque a gente não tem conhecido a Deus. Mas vamos mudar isso aí. Vamos mudar isso aí, irmãos. Vamos mudar. Há tempo, Mila. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Amém? Aleluia. Amém, Senhor. Senhor, obrigado, obrigado. Isso é um bom início, Senhor, essa palavra. É um bom início para nós entrarmos em conhecer o ser de Deus, as suas obras, de maneira cheia de temor. E também, Senhor, isso é um aviso, Senhor. Isso é um alerta grande, Senhor. Grandioso. O Senhor possa iluminar, Senhor, todos aqueles que estão professando, que te amam, que te adoram com a boca, mas o seu coração, a sua vida, mostra totalmente o contrário. Que nessa noite ainda, o Senhor perfure os corações dele. Ó bendito Espírito Santo, vem e perfure, e que haja sim um arrependimento genuíno, e eles possam crer no Senhor, serem batizados nas águas, imersos em Jesus Cristo, e receberem poder do alto do teu Espírito Santo, Senhor. Faça isso, Senhor. Nos usa, Senhor. Nos usa, Senhor. Que possamos estar proclamando, Senhor, os teus atributos, Senhor, o teu caráter para as pessoas, que elas possam te conhecer e mudar a vida delas, Jesus. Esse é o nosso rogo nessa noite, em nome de Jesus. Amém.